Que ligação teria entre três pessoas e um tapete? Saberemos após a vinheta. Hoje estamos de volta com mais uma história. Desde já pedimos a você que se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque o YouTube ele precisa disso para subir os nossos vídeos. A partir do momento que você curte, você dá aquele joinha, o YouTube vai entender que aquele conteúdo é interessante e que pode ser enviado para outras pessoas. Então não esqueçam disso, tá bom? Então, que relação haveria entre três pessoas e um tapete? Nosso pai nos contou essa história que aconteceu no interior. Você sabe que no interior é, existem casas perto, casas longe, e existem também a diferença entre interior e interior. Quando se fala do interior, muitas pessoas acham que é o meio do mato, mas existe aquele interior que é no interior da cidade. A pessoa mora na cidade, as pessoas que têm mais condições moram na cidade, mora no mato, chama de rua. Nós vamos para a rua hoje. Então, a cidade, para quem mora no mato propriamente dito, num sítio, num povoado, onde cuida da terra, mantém a terra, é chamado de mato. Muita gente chama de matuto, né? Então, o que acontece? Essas pessoas matutas, elas têm muitas histórias para contar, ou para nos contar. Então, o que acontece? Essa história, ela aconteceu no interior da cidade, no meio do mato, onde as casas são um pouco próximas umas das outras. E essa história trata de três pessoas e um tapete. As duas primeiras pessoas se trata de um casal, marido e mulher. E a terceira pessoa é um vizinho. E o elemento surpresa é o tapete. Então, no interior, que nós acabamos de mencionar aqui, não existia mesas, não existiam aquelas mesas rústicas que nós temos hoje, e a maioria das pessoas comiam ali em cima de um tapete. Então, colocava-se ali toda aquela comida e ali comiam. E havia um costume que era pertinente entre eles. Antes de comerem, eles batiam o tapete. Era como que pegar o tapete e sacolejar para cima e para baixo, para tirar a poeira. Então, quando ele sacolejava esse tapete para retirar a poeira, ele dava um certo estalo, porque esses tapetes eram muitas vezes constituídos de um material seco, que se faz aquele abano que a gente conhece no interior, aquele abano. Um dia eu vou mostrar aqui a foto do abano. Então, aquilo servia para abanar o fogo, para que o fogo pudesse inflamar mais rápido. Então, aquele mesmo material ali, muitas vezes usava-se para fazer um tapete. E, na maioria das vezes, era um couro de um animal, de preferência de boi. Então, esse couro, quando era sacolejado, ele emitia um som tipo um estalo. E esse estalo, ele era ouvido a uma certa distância. Aí é onde entra o vizinho. Quando o vizinho ouvia o estalo do couro, ele se dirigia da sua casa, saía da sua casa em direção à casa dos vizinhos. E chegava por ali, como quem não quer nada. E aí, compadre, como é que estão as coisas? Porque assim eram tratadas as pessoas no interior, ainda hoje assim, né? E aí, compadre, como estão as coisas?
Aí o dono da casa perguntava: compadre, o senhor já almoçou? Ele: não, compadre, não tem nenhum problema, não. Eu dou um jeito. Não, compadre, senta aqui para almoçar conosco. E ele sentava satisfeitíssimo, e ali eles contavam histórias, experiências de vida, e aquela coisa boa. Mas só que isso passou a ser frequente na vida daquele casal. Aquele casal já não tinha mais intimidade na hora do almoço, não podiam contar as histórias pessoais, porque sempre aquele vizinho estava por perto, aquele vizinho sempre estava participando das refeições. E por isso se repetir copiosas vezes, a mulher um dia chegou para o esposo e falou: fulano, você percebeu que o compadre só vem aqui na hora das refeições? Aí foi quando o esposo falou: peraí, é verdade, ele só vem aqui na hora das refeições. Por que será? Aí a mulher pensou, pensou, pensou e falou: sim, eu já sei porque ele chega na hora, justamente na hora das refeições. Aí o marido, curiosamente, perguntou: por que, mulher? Ela falou: marido, antes das refeições, nós batemos o couro. Bater o couro era sacolejar para expelir a poeira. E nós estamos fazendo isso há muitos anos. E o compadre, ele já acostumou com essa situação. Então ele já espera ouvir o barulho do couro para assim vir até a nossa casa. E o marido falou: e o que fazer então? Responde a mulher: nós vamos fazer o seguinte: nós preparamos toda a mesa, enchemos a pança e quando terminarmos, batemos o couro. Ele falou: mas será que vai dar certo? Ela falou: vai. E se não der, vamos ver como faremos. E daí eles, na hora do café da manhã, eles arrumaram tudo, comeram, encheram a pança. Aí quando tiraram tudo de cima do couro, aí sacolejaram o couro. Aí o compadre, quando ouve o estalo, corre para a casa deles. Aí, e aí, compadre, tudo bem? O senhor já comeu? Já, compadre, eu já comi, estou bem. Então tá certo, compadre. Então, se o senhor já comeu, vamos conversar. Eu vou lhe dar um palito para o senhor palitar os dentes. Vamos sentar aqui, vamos comer, vamos conversar. Aí o compadre dono da casa percebia uma tristeza no semblante tristeza e curiosidade no semblante do visitante intruso. Aí tá, compadre, eu vou embora, eu vou para casa. Aí ia embora para casa dele. Isso aconteceu várias vezes. Quando ele percebeu que não era bem-vindo, aí ele parou de ir. Por quê? Porque a esposa teve a brilhante ideia de usar o elemento surpresa, que era o tapete. Era batê-lo após as refeições. O compadre estava acostumado com o bater antes. O que essa história nos ensina e o que as escrituras nos advertem acerca disso? O terceiro rei de Israel, chamado Salomão, ele falou o seguinte: que nós não devíamos ser constantes na casa do nosso irmão para que não viéssemos a aborrecê-lo. Então, a lição que fica é esta: visitar é uma coisa, ser constante é entrar na privacidade, não deixar que as pessoas da casa conversem entre si, é outra. Então, que sejamos amigos, mas
amigos reconhecendo a privacidade dos outros. Que Deus nos ajude a sermos amigos e não grudes. Que Ele nos abençoe e até a próxima, se Deus permitir.